Eutrofização, um clássico dos vestibulares, do Enem, meu irmão. Todo mundo curte falar de eutrofização, um processo que infelizmente é muito comum no nosso país. Então não tem jeito, vamos falar, vamos ampliar esse conteúdo, porque, meu irmão, você já sabe, né, meu irmão? Aqui a gente só faz questão comentando e relembrando velhos sucessos. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, cara. Lembra que, eutrofização, ele é um processo que se dá, na grande maioria das vezes, por, grande liberação aqui, de esgoto doméstico, ou cai lá um bocado de fertilizante, principalmente com nitratos e fosfatos, e muitos efluentes industriais em corpos d'água bem, com volume, vamos considerar, menor, do que nos oceanos. Por que eu já estou falando desse papito? Porque ele botou em uma das alternativas eutrofização também nos oceanos. Pode acontecer? Pode, mas é muito mais comum o processo de eutrofização em lagos, lagoas e até mesmo em rios, beleza? Mas o classicão, pensando aqui na nossa queridíssima UERJ aqui no Rio, galera, tem 97 mil questões falando da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi uma lagoa que os caras ali, meu irmão, diminuíram a troca de água entre a lagoa e o mar. A gente tem uma outra lagoa em que também é muito importante que acontece um processo bem semelhante, que é a Lagoa de Araruama, E, meu irmão, cara, é quase que todo santo ano noticiários de peixes mortos que aparecem e tudo mais, consequência, naturalmente, a cidade que cresceu em volta da lagoa, como eu falei, diminuíram, o fluxo de água, que rola, com a troca com o mar e tudo mais, enfim, impactaram demais na qualidade da água e muito esgoto que cai ainda na lagoa. Dizem que não cai, mas não era para ter, um processo. Mas enfim, não vou entrar em polêmicas. A ideia é, todo santo ano, vai o noticiário lá, vai o RJTV, e meu irmão, tá lá com imagens, peixes mortos, toneladas de peixes que morrem e aparecem na beira da lagoa. Beleza? Então vamos com tudo. Aqui, só para relembrar então, que essa grande quantidade, seja de esgoto, fertilizante ou efluente industrial, vai aumentar demais a concentração de nutrientes. Dentre os nutrientes mais famosos que a gente acaba caracterizando, são os nitratos e os fosfatos, E aí não tem jeito. Meu irmão, o que vai acontecer? Pensa aqui no laguinho, vamos desenhar um laguinho aqui, Não tem jeito, o laguinho, quando ele recebe, lembra que fitoplâncton são as microalgas que vivem na superfície, Exatamente, do rio, da lagoa, ou até mesmo dos oceanos, tá? Então, lembre o seguinte, caiu aqui, um bocado de esgoto, aqui nesse laguinho nosso. O que acontece? Quem curte muito isso, de fato, são as algas, tá? Então, as microalgas, elas proliferam de uma forma que já cria uma camada aqui, cara, de algas, originando aí manchas, muitas vezes verdeadas, que você consegue, inclusive, enxergar, a olho nu. A gente chama de floração das águas, já a primeira reportagem aí, daqui do nosso RJTV e tudo mais, enfim. E aí o que acontece? Essa camada de algas, ela já dificulta, primeiro, a passagem de luz, Quem já sofre um bocado com isso são as algas, que vivem lá no fundo do riozinho, do laguinho, do que você quiser chamar aí, beleza? Então, você já compromete. Não é a morte em massa ainda, mas você já compromete, tá? Inclusive, esse aumento da turbidez da água já diminui também um pouquinho a concentração de oxigênio disponível para os animais e para alguns outros organismos. Esses organismos mais sensíveis também morrem com facilidade. Então, aumentou a concentração de nutrientes, eu estou falando aqui, da proliferação de algas do fitoplâncton. Já caracterizamos aqui a floração das águas e, como eu falei, aumenta a turbidez
da água diminui fotossíntese e diminui um pouquinho o oxigênio disponível. Então você já tem a morte dos organismos, principalmente aqui ó, os bentônicos e aqueles caras que, como eu falei, são mais sensíveis. E aí, quem infelizmente surge nessa jogada? As bactérias. Bactérias decompositoras. E neste primeiro momento, aeróbias, ok? Ou seja, vão, meu irmão, curtir muito o oxigênio, porque é claro que elas acabam, né, tendo uma eficiência maior na decomposição. Só que, quando a gente fala numa grande quantidade de bactérias, o que vai aumentar nessa região aqui vai ser a demanda bioquímica por oxigênio, famosíssimo DBO. E aí eu já vou deixar essa questãozinha aqui que fala de DBO, falando dos níveis de DBO, tá? Então a demanda pelo oxigênio vai aumentar consideravelmente. E aí não tem jeito, se aumenta a demanda por oxigênio, diminui a concentração, ok? De maneira considerável, podendo até caracterizar a anóxia, beleza? A falta do oxigênio naquela região, e aí que vem a brincadeira que a gente colocou lá, que é o RJTV aparecendo com aquele noticiário, né, de que toneladas e mais toneladas de peixes foram encontrados lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, um cheiro absurdamente incômodo, porque é muito peixe ali, cara, apodrecendo, né, a céu aberto, não tem jeito. Então, assim, realmente uma situação muito calamitosa, né, principalmente aí para a biodiversidade, para aquela localidade ali, mas também para quem vive na região, beleza? E aí depois que surgem as bactérias decompositoras anaeróbias, porque não tem oxigênio mais disponível, cara, então tem que ser anaeróbio, beleza? Então esse cheiro péssimo é um problema absurdo, mas a morte de tanto organismo, né, gente? Coitados, não tem, né, o porquê estarem ali. Mas enfim, gente, isso aqui é um resuminho, botem aí no caderninho de vocês, tira a fotoca, marca o QBio Veste aí, tá? Meu irmão, ajudem a divulgar o QBio com os amigos, com os brothers, com todo mundo. É importantíssimo que vocês se inscrevam no canal, deem sugestões, né? Lembrando que, aqui a prova da UESB, ela surge com uma sugestão de um colega aí de vocês que está na luta aí no vestibular. E, meu irmão, a gente vai arrebentando, tô aqui para ajudar vocês, filho. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer a incorreta, galera. Incorreta. Então, na letra A, ele diz o seguinte, adubos orgânicos utilizados de forma inadequada podem ser transportados para o ambiente aquático e desencadear o processo de eutrofização. Perfeito. Se a plantaçãozinha lá, a hortinha que você, você mesmo, tá? Pode ser coisa pequena, tá? Fez ali na beira de um laguinho e, meu irmão, colocou de maneira inapropriada fertilizante, meu irmão, pode bater uma chuva, carrega tudo para dentro do lago, tá falando de quê? Tá falando de eutrofização, beleza? Então a A tá correta, então a gente está atrás da incorreta. B, a eutrofização acelera a multiplicação das bactérias aeróbias, ok, as quais consomem rapidamente o oxigênio dissolvido na água, perfeito. Estou falando de aumento da DBO, estou falando de diminuição da concentração de oxigênio. A B tá lindona também. C. No ambiente marinho, a eutrofização fomenta a proliferação de certos dinoflagelados, o que pode causar a chamada maré vermelha. Perfeito, porém polêmico. Beleza? Tá? Dificilmente o processo de eutrofização, inclusive, tá? Isso é bem triste, mas a gente pensa muito no oceano, tá? Como o local ideal para a gente, né, jogar o nosso esgoto, esse bando de cocô nos oceanos, partindo do princípio que a gente tem um volume absurdamente grande de água e por isso nós trabalhamos a ideia de diluição. Porém, em algumas regiões, ok, principalmente
em baías, ok? Ou se, a gente aqui no Rio tem a Baía de Guanabara, ok? Em que você tem, né, locais em que você tem uma troca, né, menor de água com a baía e o mar aberto, e isso pode sim provocar ali a proliferação, ok? No caso até a aglomeração de matéria orgânica e tudo mais, e naturalmente a eutrofização, mas não é a forma mais comum, tá, de processo de eutrofização, mas aqui está correto e vale a pena lembrar sim da maré vermelha, que pode também ser um processo natural, ok? A maré vermelha ela pode ser natural porque a proliferação de dinoflagelados pode estar relacionada, até a gente tem aqui também, ó, nas proximidades aqui, a região de Cabo Frio, uma região muito bonita aqui no Rio, tá um fenômeno de ressurgência, que está relacionado, ó, à subida de correntes, né, mais geladas que vêm do fundo, ricas em minerais, cara. Prato cheio para os fitoplânctons, filho. E aí não tem jeito, aparece aqui, ó, né, a proliferação de microalgas. Mas vale lembrar também que o fenômeno de ressurgência ele é importante até mesmo para a questão da produtividade pesqueira, porque também prolifera fitoplâncton, prolifera zooplâncton, parece muito peixe, peixe pequeno, peixe médio, peixe grande. E, meu irmão, você está caracterizando aí as regiões que rola a ressurgência, como eu falei, com alta atividade pesqueira. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. E aí vem na D de jeans, despejos orgânicos lançados em ambientes aquáticos aumentam consideravelmente a concentração de manganês, molibdênio e são os principais responsáveis pela eutrofização. Não, galera. Aí eu botei aqui os principais, ó, esgoto, fertilizante, alguns efluentes industriais, beleza? Então realmente ficou a D de jeans. Vamos ler a E, cara? Porque aqui comigo a gente analisa todas as afirmativas. Uma das soluções possíveis contra a eutrofização dos ambientes aquáticos é o tratamento e reaproveitamento de esgoto. Perfeito, né, galera? A última coisa que a gente pode ficar, como eu falei, não é ficar tacando merda no mar, no rio, na lagoa, meu irmão, em lugar nenhum, filho. Vão tratar essa porcaria. A gente precisa melhorar muito o saneamento básico de tratamento de esgoto no nosso país. Beleza? Então é isso, minha gente. Espero que tenham curtido. Um forte abraço. Até a próxima.